De repente veio do céu. Amém. Como um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? A narrativa bíblica do texto que fizemos menção outrora e ratificamos neste momento, trata-se de um texto bastante conhecido, onde marcou a história da igreja primitiva. Aqui trata-se acerca do cumprimento da promessa do Senhor. Haja visto que o Senhor Deus Jeová havia proferido pelo intermédio do ministério do profeta Joel, no capítulo 2 e no verso 28, dizendo que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E a narrativa bíblica nos faz entender que tal ato, tal promessa não pudera se cumprir sem que antes viesse a remissão sobre a raça humana. Haja visto que Deus olhara para a terra, e a narrativa bíblica nos diz que o mesmo procurou um justo e não achou um justo sequer. E a narrativa bíblica nos diz que Deus assim enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todos quanto nele crê não perecesse, mas viesse ter a vida eterna no seu sangue, trazendo assim remissão dos pecados da raça humana. E a narrativa bíblica nos diz que Jesus, após fazer tal ato de remissão, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, Jesus, ele vai agora confirmar a promessa que outrora o Pai havia proferido, dizendo: ficai em Jerusalém, e do alto vocês serão revestidos de poder. Jesus, ele confirma a promessa de Deus. Haja visto que Deus, ele é um Deus que fala, confirma e testifica. Eu vou repetir: Deus fala, Deus confirma e ele testifica. E a narrativa bíblica nos diz que Jesus, ele vai dar uma diretriz, Jesus vai dar uma posição à sua igreja, a igreja primitiva, dizendo: ficai, permanecei em Jerusalém, e vocês serão revestidos de poder, e assim serão minhas testemunhas, tanto na Judeia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. A palavra em Lucas, poder, deriva-se da raiz hebraica dunamis ou dínamos. Dunamis quer dizer energia e dunamis quer dizer dinamite. Logo entendemos que Jesus e o Pai queria revestir a igreja, a raça humana, de poder, munição do céu, para que a igreja viesse dar continuidade à obra chamada missionária. E a narrativa bíblica nos diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, nos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente sobreveio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, fazendo assim a promessa proferida e confirmada se cumprir. De repente sobreveio do céu um som veemente e impetuoso. Deu-se tal ato,
após a cumprida dos dias de Pentecostes. E o que é, pastor, Pentecostes? Pentecostes nada mais é do que uma festa judaica, onde o termo Pentecoste quer dizer 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na posição que Jesus determinou que estivessem. Eu vou repetir: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar que Jesus determinou que estivessem. E o que isso quer dizer, pastor? É que toda a promessa de Deus, ela é condicionada. Eu vou repetir: toda a promessa de Deus, ela é condicionada. Como assim, pastor? Toda promessa tem uma condição para se cumprir. Tem irmão que acha que para a promessa se cumprir, ele pode fazer o que ele quiser e mesmo assim a promessa vai se cumprir. Tem irmão que acha que só porque está debaixo de promessa, ele pode armar a rede, tomar água de coco, chá de camomila, cruzar os braços, dobrar as pernas e achar que ainda assim a promessa vai se cumprir. E não é assim. Toda promessa, ela é condicionada. Deus coloca condições sobre a sua promessa. Ora, se Deus disse que você vai ser pregador, você tem que fazer o quê? Ler, estudar. Senão você não vai ser pregador. Se Deus disse que você seria cantor, você tem que ensaiar, tem que praticar, tem que aquecer o gogó, tem que afinar a garganta, para quando a promessa se cumprir, você está pronto para a promessa. Se Deus disse que você vai ser alguma coisa, também depende de você fazer por onde que as promessas venham se cumprir. Toda promessa, ela é condicionada, e assim foi a promessa prometida e confirmada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Jesus disse: vocês vão ser revestidos de poder, porém vocês têm que ficar na posição que eu quero que vocês venham estar. Aonde? Em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, na posição que eu vos determino. E o que isso quer dizer, pastor? É que para a promessa se cumprir, você tem que estar na posição que Deus determinou que você viesse estar. Você recebe essa palavra? Não está ligado? Glória a Deus, aleluia. Guarda isso. Para a promessa se cumprir, você tem que estar na posição que Deus determinou que você viesse estar. E a narrativa bíblica nos diz que estavam aproximadamente 120 pessoas, aproximadamente 120 crentes, segundo os extras bíblicos. Jesus vai arrebanhar em si 500 pessoas. Das 500 só vai ficar 120. Alguns vão se debandear, outros vão sair do caminho. Só vai ficar aproximadamente 120 pessoas, segundo a verdade prática, para a promessa se cumprir. Promessa só se cumpre na vida de quem é remanescente. Eu vou repetir. Primeiro, a promessa só se cumpre em quem está na posição. Segundo, a promessa só se cumpre em quem é remanescente. E o que é remanescente, pastor? Remanescente é aquele que persevera, que fica, que permanece, que não sai, que persevera. E o que isso quer dizer, pastor? É que se você quiser que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, fique na posição e persevere na promessa do Senhor. E ficaram. Jesus, após a sua crucificação, guarda isso, ele vai ficar com os 12 ou os 11 até os 40 dias. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Jesus é crucificado na Páscoa, ressuscita no terceiro dia. No terceiro dia,
até os 40 dias depois da Páscoa, ele